Fala, fiel torcedor! Ah, meu amigo, segure-se na cadeira, porque o que eu vou te contar agora é uma verdadeira bomba nuclear que acaba de explodir no universo do futebol mundial. Imagina só, o Corinthians, o nosso timão, o gigante adormecido que estava precisando de uma injeção de adrenalina pura e explosiva, acaba de fechar uma negociação que vai abalar as estruturas do Sport Rei como nunca antes. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ou melhor, que você está prestes a devorar com os olhos nesse vídeo insano do fiel Gavião News. O Endrick, aquele prodígio dos deuses, o atacante que faz o mundo inteiro parar para assistir, o menino de ouro que foi para a Europa e agora volta como um furacão, chegou por empréstimo no Corinthians após ser deixado de lado no Real Madrid e ficar no banco. Isso não é rumor, não é fofoca de vestiário. É fato consumado, assinado, carimbado e pronto para detonar tudo. E o melhor de tudo, veio de graça, zero custo de transferência, por questões contratuais que envolvem uma teia de cláusulas antigas e obrigações que o clube espanhol não podia mais ignorar. É como se o destino tivesse conspirado para trazer esse craque de volta aos braços brasileiros direto para o nosso timão. E o salário? Baixo, baixíssimo, uma pechincha que nem dá para acreditar, algo na casa dos valores modestos que cabem no orçamento apertado, mas que vão render frutos bilionários em campo. Ah, fiel, isso muda tudo. O futebol não será mais o mesmo a partir de agora! Vamos mergulhar nos detalhes dessa negociação que parece saída de um thriller de espionagem hollywoodiano, daqueles filmes onde agentes secretos trocam informações em becos escuros e ligações criptografadas ecoam na madrugada profunda. Tudo começou há semanas, lá nos bastidores sombrios do mercado de transferências europeu, quando o Corinthians, sentindo o cheiro de oportunidade única, começou a farejar que algo estava errado no horizonte do Endrick no Real Madrid. Fontes confidenciais, e eu juro que não posso revelar nomes, mas são pessoas de dentro, daquelas que vivem o dia a dia dos contratos milionários, me contaram que houve uma reunião secreta em um hotel discreto em Madrid, longe dos olhares da imprensa voraz, onde representantes do timão se encontraram com agentes do jogador sob o manto da noite. Era noite alta, chuva fina caindo lá fora como lágrimas de deuses irritados, e a tensão no ar era palpável, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar em um caos futebolístico. O Real Madrid, pressionado por questões financeiras internas e cláusulas contratuais antigas que expiravam após o jogador ser relegado ao banco por meses, não tinha escolha. Ou liberava o Endrick de graça, ou enfrentava uma batalha judicial que poderia arrastar por anos, expondo segredos que ninguém quer ver à luz do dia. Imagina a cena, executivos suando frio, telefones tocando sem parar com propostas rivais de outros gigantes do futebol sul-americano e europeu, clubes como Flamengo, Barcelona e até o Paris Saint-Germain batendo a porta com ofertas tentadoras e desesperadas, mas o Corinthians, astuto como uma raposa no escuro, usou sua influência histórica e laços brasileiros para virar o jogo de forma épica. E a pressão? Ah, a pressão era insana, colossal, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Outros clubes entraram na briga com fúria, ligações secretas vindas de Buenos Aires, de Doha, até de Manchester, com times como o River Plate, o Al Hilal e o Manchester City mandando mensagens cifradas através de canais privados, prometendo mundos e fundos em ouro e glória. Mas o Endrick, com seu coração de guerreiro brasileiro puro, sentiu o chamado do timão. Ele sabia que aqui, na Arena Corinthians, ele poderia renascer como uma fênix das cinzas europeias, reconquistando seu brilho perdido no banco madrilenho. Houve noites de suspense absoluto, de gelar a espinha. Uma ligação perdida às 3 da manhã que quase derrubou toda a operação, um e-mail hackeado que vazou parte da negociação e fez o mundo tremer com rumores selvagens, e até uma reunião de emergência em um avião particular, voando sobre o Atlântico em turbulência para selar os detalhes finais enquanto o tempo corria contra todos. O Corinthians lutou com unhas e dentes, negociando cada vírgula do contrato como se fosse uma guerra santa, enquanto rivais tentavam sabotar com contra-ofertas absurdas e ameaças veladas. Mas no final,
A vitória foi nossa, fiel. Empréstimo de 24 meses, com opção de extensão por mais 12 se metas forem atingidas de forma avassaladora, e tudo isso sem pagar um centavo pela transferência, graças a uma cláusula contratual obscura do acordo original com o Real Madrid, que obrigava a liberação gratuita em caso de subutilização do jogador, é o tipo de brecha legal que só os mestres das negociações, aqueles magos dos contratos, conseguem encontrar e explorar. E a tensão não parava, pô. Aí, oh não! Ela escalava como uma montanha-russa infernal. Imagine as horas finais da negociação. O agente do Endrick, sentado em uma sala escura e enfumaçada, com o telefone vermelho piscando como um coração acelerado, recebendo chamadas de clubes árabes que ofereciam salários astronômicos dignos de reis, mas o coração do jogador já estava pintado de preto e branco corintiano. O Corinthians enviou um emissário especial, um daqueles contatos invisíveis que conhecem os meandros do futebol global, para convencer pessoalmente, contando histórias de glórias passadas, de noites mágicas na arena lotada, de uma torcida que transforma jogadores em lendas imortais. Foi ali que o suspense atingiu o pico absoluto. Uma contra-oferta de última hora de um clube do Oriente Médio, com petrodólares voando como confetes em carnaval, quase derrubou tudo em um abismo de incerteza. Mas Endrick, com lágrimas nos olhos e voz trêmula em uma ligação secreta, confirmou: eu quero voltar ao Brasil, eu quero o Corinthians, eu quero esse desafio que vai me fazer rei novamente. Outros clubes pressionavam sem piedade, com emissários enviando mensagens codificadas via apps, criptografados que pareciam saídos de um filme de James Bond, e até houve um momento de pânico total quando um rival brasileiro tentou entrar na conversa com bônus insanos e promessas de titularidade imediata. Mas o Timão, com uma contraproposta emocional que tocava a alma, falando de legado eterno, de história gravada em ouro, de como Endrick poderia se tornar o salvador da nação corintiana, virou o jogo de vez e selou o destino. Suspense total, drama total, como se o mundo do futebol estivesse em uma corda bamba, balançando entre o abismo e a glória. Agora, vamos aos detalhes suculentos do contrato, porque aqui no Fiel Gavião News a gente não esconde nada, a gente escancara tudo pra você. Torcedor fiel que merece saber cada gota de suor dessa saga. O empréstimo é por 24 meses iniciais, começando imediatamente e indo até meados de 2027, com uma cláusula de renovação automática se o Endrick disputar pelo menos 80% dos jogos como titular. Imagina um incentivo para ele voar em campo, devorando adversários como um predador faminto. Salário baixo, como eu disse. Algo na faixa dos R$400 mil mensais, uma barganha inacreditável que o Corinthians conseguiu apertar porque o jogador topou reduzir drasticamente para se encaixar no teto salarial do clube, mostrando seu compromisso insano com o projeto de redenção brasileira, priorizando a bola rolando sobre os euros empilhados. Mas os bônus? Os bônus são onde a coisa explode como fogos de artifício no céu noturno. Por cada gol marcado em jogos oficiais, um bônus de R$60 mil que vai encher os cofres de motivação, se ele for o artilheiro do time no Brasileirão, mais 2 milhões de prêmio em uma só tacada. E cláusulas de performance que incluem 300 mil por assistência decisiva em mata-matas eletrizantes, além de um mega bônus de 7 milhões se o Corinthians conquistar um título continental com ele como o herói. Protagonista, o homem que vira jogos impossíveis. Tem metas pessoais que são puro suspense. Se ele atingir 25 gols na temporada, gatilho para compra obrigatória por um valor simbólico de 15 milhões, parcelados em 6 anos sem juros, é como se o destino estivesse nos dando um presente embrulhado em papel de ouro. E as cláusulas de saída? Protegidas a 7 chaves em um cofre impenetrável. Multa rescisória de 150 milhões de euros para clubes estrangeiros que ousarem sonhar com ele, mas com uma brecha secreta para permanência definitiva no timão se é ele se apaixonar pelo clube e pela Fiel, como todos nós sabemos que vai acontecer inevitavelmente. Durante as negociações, houve mais twists dignos de novela. Uma cláusula extra foi adicionada às pressas quando um rival ameaçou processar.
Mas o Corinthians, com advogados afiados como lâminas, incluiu bônus por vitórias em clássicos que pagam dobrado, metas de minutos jogados para gatilhos de premiação explosivos, até cláusulas de marketing, onde o Endrick participa de campanhas do clube para ganhar extra e se tornar um ícone global. Tudo isso com salário baixo, uma verdadeira pechincha que mostra como questões contratuais do passado pavimentaram o caminho de graça, como um milagre futebolístico. E o suspense nas negociações finais? Fiel, foi de arrepiar os cabelos. Houve um momento em que tudo parecia perdido, quando o Real Madrid hesitou por causa de uma pressão interna de seus próprios torcedores que não queriam ver o prodígio partir, mas as cláusulas antigas, aquelas assinadas em 2022, quando o Endrick foi contratado ainda garoto, forçaram a mão. Subutilização por mais de 6 meses ativava a liberação gratuita, e o banco em Madrid foi o gatilho fatal. Rivais ligavam incessantemente com propostas que incluíam jatos particulares e mansões, mas o Corinthians contra-atacou com um apelo emocional, enviando vídeos da Fiel cantando, mensagens de torcedores anônimos que tocavam o coração do jovem craque. Foi uma batalha de nervos com noites sem dormir, e-mails trocados em horários insanos e, finalmente, a assinatura digital que selou o destino, fazendo o mundo tremer com a notícia que estamos vivendo agora. E agora, Fiel, vamos para a história desse fenômeno chamado Endrick, porque para entender o tamanho dessa bomba atômica, você precisa conhecer as raízes profundas desse guerreiro das 4 linhas, mergulhar na sua jornada épica, que parece roteiro de um filme de superação hollywoodiano. Endrick Felipe Moreira de Souza. O Endrick nasceu em 21 de julho de 2006, na humilde Taguatinga, no Distrito Federal do Brasil. Uma região onde o futebol é mais que um esporte, é uma salvação, um sonho que tira garotos da rua e os leva aos céus. Imagina o pequeno Endrick, correndo descalço pelos campos improvisados, driblando pedras e adversidades, sonhando com o dia em que brilharia nos gramados do mundo inteiro como um cometa. Ele começou sua jornada no Palmeiras, ingressando nas categorias de base aos 11 anos em 2017, após ser descoberto em torneios locais onde já mostrava um talento sobrenatural, um dom que fazia olheiros babarem. Não foi fácil. Ele enfrentou a pressão de ser um prodígio desde cedo, treinando horas a fio enquanto equilibrava estudos e a vida familiar modesta, forjando uma mentalidade de aço que o diferencia dos mortais. Seu debut profissional veio em outubro de 2022 pelo Palmeiras, aos 16 anos e 2 meses, em um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, onde ele entrou e marcou o gol da vitória. Foi o primeiro vislumbre de sua magia divina, um chute preciso que silenciou os críticos e anunciou ao mundo que um novo Messias do futebol havia chegado. De lá, o Endrick explodiu como um supernova. No Palmeiras, ele acumulou atuações lendárias, ajudando a conquistar o Campeonato Brasileiro Série A em 2022 e 2023, com gols decisivos que viravam jogos impossíveis. A Supercopa do Brasil em 2023, onde brilhou como uma estrela. O Campeonato Paulista em 2023 e 2024, dominando rivais com dribles hipnóticos, e até a Recopa Sul-Americana em 2023, levantando taças como se fossem troféus de brincadeira. Mas o ápice veio com sua transferência para o Real Madrid em dezembro de 2022, assinada por uma fortuna de 60 milhões de euros, juntando-se ao clube em julho de 2024 ao completar 18 anos. Lá ele começou com promessas, mas o banco o deixou de lado, criando o drama que o traz de volta agora, mais faminto do que nunca. Títulos. Uma coleção que inveja qualquer veterano. Campeonato Brasileiro Série A 2022 e 2023 com o Palmeiras, Supercopa do Brasil 2023, Campeonato Paulista 2023 e 2024, Recopa. Sul-Americana 2023, ele acumulou troféus como se fossem medalhas de ouro olímpicas, sempre sendo o protagonista, o garoto que decide finais com um toque de gênio. Prêmios individuais.
Revelação do Campeonato Brasileiro em 2022, Samba Gold em 2023 como o melhor brasileiro atuando no Brasil e convocações para a seleção brasileira que vieram como um raio em novembro de 2023, quando ele se tornou o mais jovem a jogar pela Sênior desde Ronaldo Fenômeno, estreando contra a Colômbia em uma partida de eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele marcou seu primeiro gol pela Canarinho em março de 2024 contra a Inglaterra, em um amistoso no Wembley que parou o planeta, virando o jogo e fazendo história aos 17 anos. Mais jogos pela seleção seguiram, com gols e assistências que provam sua visão de jogo sobrenatural. E quem sabe o que o futuro reserva, com ele vestindo o manto amarelo em Copas do Mundo, trazendo glória eterna para o Brasil com sua determinação de titã? E vamos aprofundar nessa jornada épica, fiel, porque há camadas infinitas de drama e superação. No Palmeiras, ele não era só um garoto, era o underdog que superou expectativas, marcando gols em finais chuvosas, driblando defesas inteiras com uma maturidade de veterano. A transferência para o Real Madrid foi um sonho realizado, mas o banco em 2024 e 2025 criou o suspense real. Lesões menores, concorrência feroz e a sensação de ser deixado de lado que o motivou a voltar. Convocações para a seleção, aquela estreia contra a Colômbia, correndo como um leão aos 17 anos, criando chances em um jogo tenso, o gol contra a da Inglaterra, um chute de fora que curvou como mágica, e mais amistosos onde ele mostrou garra, provando que é digno da amarelinha para sempre. Seu estilo de jogo? Ah, fiel, prepare-se para babar e sonhar acordado. Endrick é um forward versátil, daqueles que joga como centroavante nato, pelas pontas ou até recuado como falso 9, sempre com uma explosão que lembra os maiores craques da história do futebol. Comparações? Ele tem a finalização letal de Ronaldo Fenômeno, cortando defesas como uma lâmina afiada. Os dribles curtos e ágeis que evocam Romário em seus dias de glória, e uma visão de jogo que faz lembrar o jovem Neymar, com passes que parecem telepatia. Pontos fortes: sua agilidade insana, com 1,73 de altura e um físico compacto de 70 kg, ele é um foguete humano, mudando de direção em frações de segundo enquanto carrega a bola, deixando os zagueiros altos comendo poeira em contra-ataques fulminantes. Tecnicamente, é um mestre absoluto. Controle de bola impecável mesmo em alta velocidade, passes milimétricos que encontram companheiros em buracos impossíveis, chutes de longa distância que curvam como obras de arte e uma finalização precisa com o pé esquerdo, que faz goleiros rezarem. Fisicamente, endurance de maratonista incansável, pulando mais alto que sua estatura sugere em cabeceios letais, e uma explosão muscular que o faz ganhar duelos corpo a corpo contra gigantes. Mentalmente, um touro indomável. Resiliência forjada nas pressões da fama precoce, foco laser em momentos de pressão absoluta como finais, liderança silenciosa que motiva o time inteiro com ações heróicas e uma inteligência tática que lê o jogo como um livro aberto. Pontos fracos? Bem, em dias ruins, pode ser inconsistente em jogos travados e físicos, onde espaços são mínimos, às vezes pecando em decisões precipitadas sob pressão intensa de marcadores experientes, ou sofrendo com lesões musculares por causa da intensidade explosiva que impõe ao corpo jovem. Mas isso é detalhe mínimo, fiel, porque quando ele acerta, é devastador, transformando jogos perdidos em vitórias épicas e lendárias. E com o apoio da fiel torcida, esses fracos vão